Você que trouxe a sua Bíblia, né? Abra conosco no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Glória a Jesus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aleluia. Glória a Jesus. Podem vos assentar. Irmãos, o capítulo 5, de Mateus, todos nós já tivemos oportunidade, de estar meditando nele. Ele é conhecido como o Sermão da Montanha, aonde o Senhor fala sobre as bem-aventuranças. E aqui o Senhor descreve as bem-aventuranças, e após ele terminar de ministrar sobre as bem-aventuranças, ele fala, no capítulo 13, vós sois o sal da terra. No 14, ele fala, vós sois a luz do mundo. Esses dois versículos, a partir desses versículos, aqui o Senhor chama a nossa atenção para a nossa responsabilidade como servos dele. A nossa responsabilidade como servos do Senhor. Nós somos a igreja, irmão? A igreja não é as paredes, aqui é um templo. A igreja sou eu e você. E nós somos a igreja que ela foi tirada do mundo, ela vive no mundo, mas não é do mundo. Mas novamente o Senhor nos envia ao mundo para sermos testemunhas dele. Então aqui o Senhor nos mostra a nossa responsabilidade perante o mundo como servos dele. E nós vamos ler então para confirmar esses dois versículos, Marcos 16, 15 ao 18. Nós vamos confirmar através da palavra que esses dois versículos, uma afirmativa que o Senhor faz para nós: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Aleluia. Aí, irmão, está a confirmação, porque talvez fala assim: irmã, mas se eu sou igreja que foi tirada do mundo, se eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, então como eu posso ter sido enviada novamente ao mundo? Mas somos, irmãos. Deus nos enviou ao mundo agora com uma missão: sermos testemunhas dele. Sermos testemunha do Senhor Jesus. E nós sabemos, irmãos, que nós temos que cumprir o ID de Deus. Ali nós lemos, ele nos dando uma ordem: ide, pregai o evangelho
a todo mundo. Ele não falou para nós assim, você prega o evangelho aqui, ali, lá, para ele, para ela. Não, pregai o evangelho a todo mundo. Por quê? Quando o Senhor Jesus veio ao mundo como homem, e ele morreu na cruz, ele não morreu por um, por dois, por três. Jesus morreu por todos nós. Então está aí a confirmação. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. E nós temos que obedecer a ordem do Senhor. Sabe por quê? Nós não podemos, como igreja, ficar restrito apenas em 4 paredes. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que ir em busca daquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Porque eu não posso receber para mim e eu ficar com minha boca fechada. Eu preciso testemunhar o que o Senhor fez na minha vida e eu preciso passar adiante a palavra de Deus. A palavra de Deus que é conhecida como as boas novas do Senhor. Então nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, ser egoístas. Pensar assim, eu recebi Jesus, eu estou na igreja, eu prego, eu oro, eu canto, eu toco, eu tomo a ceia. Então eu estou buscando a minha salvação. Cada um que busca a sua. Não é assim, irmãos? A gente vê pessoas egoístas assim, pessoas cristãs falando, eu cuido da minha salvação e cada um cuida da sua. Tudo bem, é correto, a salvação é individual, mas é o meu papel, é o seu papel fazer com que a palavra de Deus chegue àqueles que não têm conhecimento. Porque, irmãos, são muitas pessoas, muitas, irmãos. Esses 4 dias aí, se a gente for analisar, se você abrir lá na internet os comentários, irmão, não é 1, 2, 10 mil não. São milhões e milhões de pessoas que estão sendo envolvidas pelo mundo, que estão sendo controladas por Satanás. E nós não podemos ficar com os braços cruzados. Sabe por quê? Nós temos que entender que nós estamos aqui, mas muitos dos nossos não estão. Porque nós temos a nossa família, os nossos familiares, e nós não podemos ser egoístas por isso, porque às vezes tem pessoas que estão na casa do Senhor, ele está buscando a salvação dele, mas às vezes dentro do seu lar, aquele que está do lado dele está caminhando para o inferno e ele não está fazendo nada. Ele está apenas preocupado com ele. Eu estou buscando a minha salvação. E é ordem do Senhor nós irmos atrás das almas. Irmos atrás daqueles irmãos que ainda não tiveram oportunidade de se render ao Senhor. Às vezes você fala para mim assim, irmão, mas a gente prega, a pessoa não quer. Irmãos, isso aí é a pessoa e Deus. A nossa obrigação, o nosso amor pelas almas tem que partir de nós. Nós cumprimos o ID do Senhor. Porque quando você prega para alguém, quando você fala de Jesus para alguém, às vezes naquele primeiro momento a pessoa não recebe, mas a semente fica lá no coração. E quem vai trabalhar é o Espírito Santo. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá, irmão. O que nós entendemos por ser o sal da terra? O sal, o que ele faz o sal? Ele salga, ele tempera e ele dá gosto, ele dá sabor. É o tempero que nós usamos na nossa casa. Porque nós não podemos fazer a comida sem sal, porque se fizer ninguém vai comer. Então o sal, ele é usado para salgar, para temperar e para dar sabor. Lá no passado, não tinha refrigeração como nós temos hoje, o nosso refrigerador,
o freezer. Lá no passado não tinha. Então o sal era utilizado para temperar as coisas, para evitar que estragassem os alimentos. Era usado lá no passado o sal. E hoje o sal é usado na nossa casa, na casa de todo mundo. O sal é usado para temperar. Então o que nós entendemos com isso? Como eu entendo eu ser sal da terra? Eu tenho também que temperar, que conservar. Eu tenho que, através da minha vida lá fora, eu tenho que também ter a função do sal. Eu tenho que temperar. Eu tenho que temperar com o amor de Deus a vida daquele que está lá fora, que está precisando, que está carente da palavra de Deus. Eu tenho que temperar. Eu tenho que estar lá fora como sal da terra. Eu tenho que estar lá fora para temperar, para ajudar aquele que precisa. Que, como falamos, irmão, não é poucas pessoas. Não são poucas pessoas, são milhões de pessoas, irmãos. O mundo está gritando por Deus, mas o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas, que as pessoas não conseguem entender que acima de tudo existe um Deus e que todo o controle está nas mãos dele. Que não tem como viver sem Jesus, não vale a pena viver sem Jesus, porque a melhor coisa que tem na nossa vida é Jesus, é a presença de Deus, e o sal, ele representa na minha vida e na sua vida, a presença de Deus em nós. Por isso o Senhor diz que nós somos o sal da terra. Por quê? Nós fizemos a nossa escolha, que é servir ao Senhor. Então, nós somos comparados ao sal. O sal, porque nós temperamos a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que cumprir a nossa missão. Porque, como dizemos, né? Nós somos a igreja que fomos tirada do mundo, do pecado, né, dos vícios, da prostituição, do erro. Mas nós continuamos no mundo, vivendo aqui. Mas nós não somos do mundo. Mas nós somos enviados para o mundo. Porque nós não podemos pregar a palavra só aqui dentro da igreja. Nós aqui estamos num grupo que todos nós já fizemos a nossa escolha. Todos nós aqui servimos ao nosso Deus e procuramos a cada dia nos aperfeiçoar para cumprir a palavra do Senhor. Mas nós não podemos ficar restrito aqui, porque o Senhor Jesus, quando Ele veio, Ele não ficou restrito a um lugar só. Jesus caminhava, Jesus ia atrás daqueles necessitados, aqueles que precisavam. Jesus caminhava em direção àqueles que precisavam. Tanto é prova que nós vemos na palavra, que aonde o Senhor estava, uma grande multidão o rodeava. E nós, irmãos, temos que cumprir essa missão. A missão que o Senhor deu a mim e a você. O Senhor não nos chamou para nós chegarmos aqui, sentarmos ali, ouvirmos a palavra e irmos embora. Porque às vezes nós não estamos sendo sal nem dentro da nossa própria casa. Às vezes aquele que dorme do seu lado, aquela que dorme do seu lado, você está caminhando para a salvação e ele está caminhando para a perdição. E você está ali, todos os dias dorme ao lado daquela pessoa. Mas você não se posiciona como sal da terra para abençoar aquela pessoa que está do seu lado. Às vezes você está aqui, mas o seu filho está lá fora. Seu filho está no álcool, nas drogas, na prostituição. E você está caminhando somente fixado na sua salvação. Não que não temos que cuidar da nossa salvação, temos sim. Porque não existe uma vez salvo, salvo para sempre. A nossa salvação, nós vamos subindo de degrau em degrau. Nós temos que conquistar a nossa salvação todos os dias. Por quê? Nós erramos, falhamos, pecamos.
Então nós temos que todo dia pedirmos perdão ao Senhor, nos consertarmos para nós podermos assim alcançar a nossa salvação. Para quando o Senhor vier nos buscar, nós possamos estar preparados para subirmos com Jesus. Porque a igreja, irmãos, que quer ganhar o mundo, imitando o mundo, não funciona. Porque a igreja e o mundo são opostos, são diferentes, porque não tem comunhão com luz e trevas. Nós temos que fazer a diferença do mundo. E tem muitas igrejas que estão querendo ganhar o mundo, mas imitando o mundo, trazendo para dentro do templo as práticas do mundo. Porque às vezes diz assim, para manter uma igreja cheia, eu preciso trazer algo do mundo. Aí começa a imitar o mundo. E isso não agrada a Deus. Porque uma vez que nós optamos por seguir Jesus, a nossa conduta, a nossa bússola é a palavra. Porque se eu falo que sou de Jesus e não obedeço a palavra, nós estamos perdendo tempo, né, irmãos? Porque às vezes fala assim, mas eu canto, eu prego, eu oro, eu vou nos cultos, todos os cultos eu estou lá, né? Eu tomo a Santa Ceia. Irmãos, eu quero dizer para você que nada disso aí te garante salvação, não. Não garante. O que garante é a sua aliança com Deus, é a sua obediência a Deus, é o seu compromisso com Deus, é você fazer aquilo que Ele ordena que você faça, porque muitas vezes Ele ordena, faça isso, nós fazemos o contrário. E com o Senhor não funciona. E a palavra fala para nós, né, que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não sou eu que estou falando, está na palavra. Aquele que ama o mundo, o Senhor é bem claro na sua palavra. O amor dele não está nesta pessoa. Porque, como falamos, não pode haver comunhão entre luz e trevas. Porque aonde há trevas, não a luz de Deus. Nós somos enviados ao mundo também como luz. Para que serve a luz, né? A luz serve para clarear o ambiente, para clarear o caminho a ser percorrido. Porque se nós formos para uma estrada completamente escura, sem luz alguma, nós não chegaremos a lugar nenhum, porque os nossos olhos não estarão enxergando o que está à nossa frente. E nós corremos o risco ali de tropeçarmos, de cairmos em buracos, de cairmos em precipícios, de cairmos em armadilhas. Por isso que o Senhor diz que nós somos luz. Sabe por quê? O mundo, nós sabemos que está em trevas, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. E o maligno é o quê? É trevas. Maligno é trevas. Então, nós temos que ser luz no mundo. E nós não temos, irmãos, que sair proclamando que somos cristãos, sair gritando que somos cristãos, não. O mundo, ele tem que olhar para mim, ele tem que olhar para você e ver a luz de Cristo brilhando em nós. Nós temos que fazer a diferença, porque como fala aqui no versículo 15, olha que fala o versículo 15, para nós estarmos aí confirmando o que é ser luz. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Versículo 15. 16. Não, é Mateus 5,16, desculpa.
está em Marcos, desculpa. Olha o que o Senhor fala sobre a luz. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O que isso significa? Olha o complemento. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, a nossa luz, ela tem que ser luz brilhando. Nós não podemos esconder a nossa luz. Nós não podemos esconder a nossa luz do mundo. Nós precisamos brilhar no mundo com a luz de Cristo. Nós não temos que brilhar com a nossa própria luz, não. Nós temos que brilhar com a luz de Cristo. Porque o mundo está em trevas. O mundo precisa da luz de Cristo. E quem vai levar a luz lá fora sou eu e você. Porque é para isso que o Senhor nos envia. Para isso que Ele fala, ide e pregai o Evangelho a todo mundo. A todo mundo. Ele não faz aqui discriminação. Prega ali, prega acolá. Não. Ele manda pregar a todo mundo. Porque nós sabemos, irmãos, que realmente tem pessoas que não querem. Às vezes a pessoa chega a dizer com seus próprios lábios, eu não quero que fale de Jesus, eu não quero que fale de igreja, eu não quero saber disso. Mas ainda assim, nós temos que continuar pregando. Sabe por quê? Porque alguém vai entender. Se nós conseguirmos fazer num grupo de, vamos pôr 20 pessoas, se uma pessoa ver a luz de Cristo brilhando em você e ela aceitar, o Senhor ficará feliz. Porque a palavra fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então nós temos que parar, irmãos, de ser egoístas. Porque tem pessoas que ele tem vergonha de falar que é cristão. E nós não podemos ter vergonha, sabe por quê? O Senhor Jesus, ele não teve vergonha de apanhar, ele não teve vergonha de ser cravado na sua fronte uma coroa de espinho, ele não teve vergonha de ser chicoteado, ele não tem vergonha de uma lança transpassar o seu corpo. Ele não teve vergonha disso. Pelo contrário, ele foi como uma ovelha muda. Em momento nenhum ele reclamou. Agora nós podemos imaginar se o Senhor Jesus tivesse tido vergonha. Então, eu não vou morrer na cruz por ninguém. Eles que se virem, né? Eles que façam o que quiserem. O que nós temos que entender e aceitar todos os dias, relembrando o sacrifício do Senhor. Porque, como já falamos aqui, nós temos apenas uma vaga ideia do que Jesus passou. Mas nós sabemos que, na verdade, Jesus sofreu muito mais do que nós possamos imaginar. Nós não temos, a dimensão do sofrimento de Jesus, porque Jesus passou muita coisa por mim e por você. E nós temos que ser luz do mundo, porque a luz do mundo, nós temos que ter luz no mundo, porque assim nós vamos alcançar as pessoas. As pessoas estão, irmão, a humanidade está desesperada. A humanidade está sem rumo, sem direção. A humanidade grita por socorro. E Deus quer nos usar como socorro para essas pessoas. Mas nós não podemos pegar a nossa luz e colocar a nossa luz embaixo da cama. Porque não vai funcionar. A nossa luz, como diz a palavra lá, acendia as lamparinas porque não tinha luz elétrica, mas não escondia. Ela era colocada no veleiro e ali ela
iluminava todo o ambiente. E nós, irmãos, temos que fazer a diferença. O ambiente que nós formos, o ambiente que nós chegarmos, a nossa luz tem que chegar junto. Quem olhar para nós tem que ver a luz de Cristo brilhando em nós. Porque aquele que tem a luz de Cristo, ele faz a diferença. E aonde nós formos, nós temos que fazer a diferença, irmãos. Nós temos que mostrar que somos de Jesus. Nós temos que mostrar para que outras pessoas venham para Cristo. A nossa missão é conduzir as pessoas a Cristo. É mostrar o caminho. Como Jesus fala que Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Então nós precisamos, através da nossa postura, através do nosso testemunho, que é mais do que uma pregação. Que não precisa você abrir sua boca e dizer nada. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que te conheceu no passado, quando olha hoje para você, fala, realmente Jesus transforma. Porque aquela pessoa era assim lá atrás, fazia isso, fazia aquilo, hoje não faz mais. Então, com a nossa postura, com o nosso testemunho, assim nós ajudamos a pessoa a querer conhecer Cristo. Porque se nós não dermos testemunho, a pessoa vai falar, eu vou para quê? Ah, o fulano lá, ele fala que é, mas ele não é. Parece que é, mas não é. Por quê? Falta testemunho. E o testemunho é o quê, irmão? É a palavra, é o gesto, é a atitude. Porque uma pessoa que é luz, ela não pode ser áspera, grosseira, indiferente. E infelizmente tem muitos servos que se dizem servos, que são assim. São indiferentes, são egoístas, não se importam com as outras pessoas, como falamos, às vezes até mesmo dentro da sua própria casa, tem alguém caminhando a passos largos para a perdição e ele está com o braço cruzado, não faz nada, e falar se ele quiser, ele que busca. Eu busco para mim, quem quiser busca para si. A salvação individual irmãos, mas é a nossa postura que vai mostrar para aquela pessoa a diferença. Porque não adianta aqui na igreja eu ter uma postura, lá na minha casa eu tenho outra. E eu tenho que ser luz na minha casa, na minha família, nos meus familiares, na minha escola, no meu emprego, dentro do ônibus, no banco, no mercado, todo lugar eu tenho que ser luz. Sabe por quê, irmãos? Porque senão nós vamos nos tornar uma luz apagada e vamos nos tornar um sal insípido. Que o Senhor Jesus disse que o sal, se ele perder a sua essência, se ele perder o seu valor, se ele perder o seu sabor, ele não serve para mais nada. E lá no passado, quando o sal perdia o seu valor, o seu sabor, ele era lançado no caminho e as pessoas que transitavam iam pisando sobre o sal. É como o Senhor fala, se o sal perder o seu valor, ele não presta para mais nada. Apenas para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aleluia. Nós vamos ler João 12. Olha o que o Senhor fala para nós. João 8:12. Aleluia. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus, ele fala que ele é a luz do mundo. Realmente o Senhor Jesus é a luz do mundo. Mas nós, através desses versículos, desse capítulo 5, o Senhor Jesus,
Ele atribui a nós também essa responsabilidade de sermos luz. Ele atribui a nós essa responsabilidade de sermos luz. Luz por onde passarmos. Irmãos, eu não sei se os irmãos já passaram por essa experiência. Quando você tem uma comunhão real com Deus, quando você é sal e luz, você faz a diferença. Sabe por quê? A pessoa chega perto, às vezes, de um servo de Deus, uma serva de Deus e fala: eu gosto muito de conversar com você, eu gosto de estar perto de você, você tem alguma coisa diferente, você me faz bem, eu gosto de estar ao seu lado, porque você transmite uma paz, você transmite alguma coisa boa para mim. Mas da mesma forma, quando eu não sou sal, eu não sou luz, as pessoas não querem ficar perto. Você já viu, se você está num ambiente onde tem muitas pessoas, e quando chega uma outra determinada pessoa, aí alguém olha e fala: estragou o ambiente, lá vem fulano. E às vezes, irmãos, nós estamos falando aqui, não é do ímpio não, é de servo de Deus. Infelizmente tem servos de Deus, por ele não fazer a diferença, as pessoas não gostam de conversar. As pessoas se distanciam. E quando a pessoa chega naquele ambiente, a pessoa já faz a referência, e lá vem fulano. Aí vai saindo um para lá, vai saindo um para cá, vai saindo para lá. Por quê? A pessoa não tem a postura de sal e nem de luz. Porque a pessoa só sabe reclamar, murmurar. A pessoa não abre os seus lábios para falar algo sobre Jesus, algo sobre a palavra, não. Só sabe reclamar, só sabe murmurar. Então, ele não tem a função de sal e de luz. Porque é muito importante, irmãos, é uma necessidade que o cristão seja sal e luz. Porque é uma ordenança de Deus. Não é a igreja que está falando isso, não é o pastor que está falando, não sou eu. É a palavra que fala. Porque o Senhor, Ele deixou registrado tudo que nós temos que fazer, irmãos. Porque só vir na igreja não é o suficiente. Só vir aqui, ouvir a palavra, vai embora, chega lá, guarda a Bíblia, aí vem na quarta, aí se não vem na sexta, no domingo que vai pegar a Bíblia de novo. Não estou criticando ninguém, viu, irmãos? Porque cada um tem sua intimidade com Deus, né? Eu sei da minha intimidade com Deus, você sabe da sua. Mas a pessoa usa a palavra só nos dias que vem para a igreja. E nós temos que, por quê? Para nós podermos nos inteirarmos daquilo que o Senhor manda nós fazermos. Porque quem não conhece Bíblia, não faz as coisas de acordo com as ordenanças de Deus. Aí se você fala, a pessoa fala: mas isso aí não tem nada a ver. Ele fala que não tem nada a ver, porque ele não lê a palavra. Ele ouve simplesmente a palavra. Aí se torna, né, como nós já pregamos aqui, lá bem para trás. É só ouvinte da palavra, mas não é praticante. E nós temos que ser ouvintes da palavra. Nós temos que fazer o que estamos fazendo aqui. Estarmos na igreja para ouvirmos a palavra através do pregador, porque Deus passa a palavra para ele e ele transmite a nós. Mas nós temos que praticar também. Não adianta só ouvir, irmãos. É igual estamos ouvindo. Deus falou muito comigo através dessa palavra, irmãos. Muito. Eu vou falar para os irmãos, eu já tinha preparado uma outra mensagem. Mas se eu falarmos para os irmãos aqui, que essa palavra Deus me deu em sonho. Eu já tinha preparado outra palavra. E Deus me deu em sonho. E Deus falou comigo no sonho: não é essa palavra
A palavra é outra. Eu quero que você fale para a minha igreja que ela precisa ser sal da terra e luz do mundo. Irmão, Deus falou assim tão claramente comigo no sonho, que parecia assim que o Senhor Jesus estava sentado do meu lado falando para mim. Ele me deu a outra palavra, que às vezes fala assim, irmão, então a outra palavra, você que fez da sua cabeça, não. Porque a gente não vem aqui de qualquer maneira, não, irmãos. Porque é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente vai preparar a palavra, a gente precisa orar, a gente precisa estudar, a gente precisa meditar, porque a gente não chega aqui e fala o que a gente quer, não, irmãos. Porque se nós fizermos isso, nós vamos descer daqui frustrados. Então, eu tinha preparado essa outra palavra. E foi de sexta para sábado, ou de quinta para sexta. Eu estava dormindo na madrugada e eu sonhei. Foi um sonho. Deus falou comigo através do sonho. Eu vou te dar outra palavra. É isso que você vai falar quarta-feira. Para a minha igreja, ser sal do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Aí eu acordei pela manhã, acordei e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Se é isso que o Senhor quer que eu fale para a igreja, então que o Senhor me dê a palavra. Que você busque em Deus para você falar, né, irmãos? Aqui quem prega sabe, igual a irmã Cláudia, pastor Antônio, pastor Leandro, pastor Moisés, sabe que a gente não vem aqui de qualquer maneira. A gente precisa da orientação de Deus. Então, Deus começou a me mostrar, eu comecei a meditar. Então, Deus me levou aqui em Mateus 5. E Ele ainda falou comigo, a parte A e B dos versículos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aquilo ficou, sabe, irmãos, no meu ouvido, aquela vozinha suave de Cristo, porque era o próprio Deus falando comigo em sonho. Porque Deus fala, viu, irmãos? Não é coisa da cabeça da gente, não. Se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, Deus fala com você. Deus te instrui. Deus te dá a direção. Deus mostra o que fazer. Você pode dar um glória a Deus por isso, um aleluia por isso, porque você tem alguém que te conduz, alguém que te instrui, alguém que cuida de você. Por isso, irmãos, que nós temos que estar atento à palavra de Deus e estar atento à voz do Espírito Santo. Porque tem muita gente que está ouvindo a voz do homem, a voz de Satanás, mas ele não ouve a voz de Deus. Ele não consegue identificar a voz de Deus, porque ele não tem uma intimidade com Deus. E nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus, para que Ele possa falar conosco e nós ouvirmos a sua voz, porque Deus fala conosco, irmãos. Através disso que eu estou falando aqui, né? Eu tive então mais certeza que Deus fala conosco. Porque eu estava apenas revisando a outra mensagem, porque assim Deus me dá a palavra e no transcorrer das semanas, né, eu vou meditando, né, Deus vai falando e eu anoto algumas coisas, porque eu não sou muito de anotar, né, e ler. Eu anotei aqui os versículos, porque cada um, Deus usa de uma forma. Eu não sou muito de anotar, porque eu não tenho muito jeito para ler e falar. Se eu for ler, eu fecho a minha boca. Então, assim, eu anoto algumas coisas quando é versículo, que o Senhor dá versículos, igual eu anotei aqui os versículos, né? E o Espírito Santo vai falando de acordo com a sua vontade. Porque eu não conheço a necessidade de ninguém que está aqui. Como você não conhece a minha necessidade, mas o Senhor sabe. E eu creio que se o Senhor mudou esta palavra, é porque esta palavra aqui, eu creio que está falando com alguém, assim como falou comigo. Porque falou muito comigo. Porque assim, irmão, quando encerra o mês,
né, que está aproximando de o Jonathan fazer a escala. Eu já começo, Senhor, se for da tua vontade, eu estar lá, nesse próximo mês, compartilhando a tua palavra. Então, Senhor, abre o meu entendimento, me direciona para aquilo que o Senhor quer que eu fale. Então, essa mensagem está pronta lá em casa, né, com algumas anotações. Se for a vontade do Senhor, né, se o Senhor me permitir estar aqui no próximo mês, e se assim for a vontade dele, eu estar aqui ministrando a palavra, né, e for aquela palavra, né, que eu tenha que trazer na próxima oportunidade, nós faremos então a palavra, né? Mas nós temos que ser orientados por Deus. Nós não podemos falar, né? Não, Senhor. Mas eu já escrevi a mensagem. Senhor, mas eu já meditei, eu já orei sobre essa palavra. Agora, se eu troco a palavra quase no dia de eu ir pregar, porque foi, irmãos, 3 ou 4 dias atrás, me falha a memória o dia certo desse sonho, né? Mas não, falei, seja feita a tua vontade, Senhor. Se é esta palavra que o Senhor quer que eu ministre, o Senhor vai trabalhar comigo nesta palavra e eu vou estar lá, em nome do Senhor Jesus, fazendo a tua vontade, porque é a vontade do Senhor, né? É a vontade do Senhor que tem que prevalecer, irmão, e não a nossa. Não a nossa vontade. E muitas vezes nós não somos mais abençoados porque nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos fazer da nossa maneira. A ordenança do Senhor é sermos sal da terra e sermos luz do mundo. Nós temos que temperar a vida daqueles que estão à nossa volta. Mas temperar com o amor de Deus. Porque o Senhor manda amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas como já falamos, tem pessoas que ela só olha para ela. Se ela está bem, às vezes Deus dá uma ordem para ele. Fala de Jesus para aquela pessoa lá. Senhor. Ela não vai ouvir. Não adianta nem eu falar. Irmãos, não teme com Deus. Se Deus falar, fala com aquela pessoa lá. Você vai e fala. Se a pessoa não receber, irmãos, aí já não é conosco. É a pessoa e Deus. Porque nós não podemos nos tornar um sal sem valor, um sal sem sabor. E nós não podemos esconder a nossa luz. Nós não podemos esconder a nossa luz. A nossa luz tem que brilhar. E o mundo lá fora, ele tem que ver a luz de Cristo brilhar em nós. Porque nós estamos vendo hoje, as pessoas perderam o temor e o respeito a Deus. As pessoas estão brincando com as coisas de Deus. Mas elas esquecem que Deus está no comando de todas as coisas. Que as pessoas brincam, debocham, né, como nós mesmos como igreja. Tem pessoas que olham a gente de lado, olham a gente atravessado, às vezes ri, debocha quando vê a gente descendo para a casa do Senhor, com a palavra de Deus nas mãos, mas nós não temos que nos importar com isso. Nós não temos que nos importar. E nós não temos que nos esconder. Esconder que somos de Cristo. Porque tem pessoa que às vezes trabalha numa empresa, irmão, 5 anos, 10 anos, e ninguém sabe que ele é cristão, porque ele não fala. Eu não vou falar porque o meu patrão, o que ele vai pensar? Eu não vou falar porque aquele colega, o que vai pensar? Não, irmãos, nós temos que falar em alta voz. Eu sou de Jesus. E quando alguém perguntar, você é cristão? Sim. Sou de Jesus, sou de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o nosso Deus, porque você é de Jesus, porque você foi escolhido por Ele para fazer a diferença, e é nossa responsabilidade levar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor àqueles que necessitam, assim como lá atrás alguém
trouxe a palavra para nós. E por isso hoje nós estamos aqui. E que você não se esqueça disso. Você é a igreja que foi tirada do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Mas você é enviada ao mundo para fazer a diferença. Para cumprir o ide do Senhor. Porque Ele manda pregarmos ao mundo. Ele não fala A, B e C, não. Ide pregar evangelho a todo mundo, a toda criatura. E às vezes a pessoa está do nosso lado, perecendo, clamando por socorro, e nós ficamos com a nossa boca fechada. Nós ficamos alheios ao que aquela pessoa está passando. Às vezes temos vergonha de falar, Jesus te ama. Às vezes você fala só isso, irmãos, Jesus te ama. Aquilo bate no coração da pessoa e ela começa a sentir que ela tem valor. Porque muitas pessoas, às vezes a gente ouve falar, eu já estou cansado de viver. Para mim nada dá certo. Eu estou desanimado de viver, nada dá certo, eu não consigo nada, eu não vou para frente, eu não prospero. E às vezes a gente vai ouvir isso e vai ficar com a boca fechada. E Deus vai cobrar de nós, se nós fizermos isso, irmão. Porque nós deixamos de falar que ela tem valor, que Jesus ama aquela pessoa. Às vezes ele precisa ouvir só isso, Jesus te ama. Ou às vezes precisa de um abraço. Porque muitas vezes, irmão, tem cristão que às vezes se ele passar na porta de um bar e ali tiver uma pessoa com um copo de bebida na mão, e se for à noite, se aquela pessoa falar para ele boa noite, ele não responde. Porque a pessoa está com um copo de bebida na mão. Aí nós pensamos, se fosse Jesus que passasse ali, ele teria essa mesma postura? Ele iria ignorar aquela pessoa? Ou às vezes a pessoa faz o uso de entorpecente. Tem pessoas que ele fica margem, passa perto, nem olha, nem cumprimenta. Nós temos um exemplo aqui, o pastor Leandro, tem um jovem lá no bairro, que ele é usuário de droga. E todas as vezes que o Leandro passa perto dele, o Leandro cumprimenta, abraça ele. E ele um dia falou para você, né, pastor Leandro? Você é o único que faz isso, porque tem cristão que passa aqui com a Bíblia na mão e quando me vê, vira a cara. Está certo isso, irmãos? Não. Está errado. Está errado. Porque a pessoa está com um copo de bebida na mão, mas aquela alma que está dentro daquele corpo vale mais do que o mundo inteiro. Então quem sou eu, quem é você para discriminar, para fazer pouco caso? Não, irmãos. Você tem que cumprimentar, bom dia, boa noite, boa tarde. Quando a mais Alessandra desce para a igreja, né, Alessandra? A gente vem desde lá do Marumbi. Se é de manhã, bom dia. Se é à noite, a gente passa na porta do mercadinho que tem, boa noite, Deus abençoa, né? A gente desce e fala. Agora, por que a pessoa faz o uso do álcool, da droga? Se ele estiver ali, eu vou mudar de calçada para não cumprimentá-lo. Está errado, irmão. Está errado. Aí você é um sal insípido, sem valor. E poderá a qualquer momento ser lançado no caminho para ser pisado pelos homens. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Irmãos, a diferença é que conta. Você pode ser o maior pregador, o maior cantor, o maior instrumentista, aquele que ora, que faz maravilhas. Mas se você não for sal da terra e luz do mundo, não vai adiantar. Quando chegar no grande dia, você vai falar, mas eu orei, Senhor, eu cantei, eu toquei instrumento, eu tomei a ceia. O Senhor vai falar, afasta de mim. Eu nunca te conheci. E aí, irmãos? E aí? Então precisamos fazer a diferença. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos fortaleça. E eu espero, irmão, que essa palavra tenha falado com os irmãos, tal qual falou comigo.
porque eu pedi que o Senhor me fortaleça e que eu possa realmente ser o sal da terra e ser a luz do mundo. E que eu jamais despreze alguém pela condição dele de ser um alcoólatra, uma pessoa viciada em droga, ou até mesmo uma prostituta. Se passar perto de uma pessoa que é identificada como prostituta, ninguém olha, irmão, ninguém faz caso. Né? E Jesus não foi assim, né? Quando aquela mulher foi pega em adultério, né? Jesus, o que ele falou? Eu não te condeno. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E quem somos nós para tirar pedra, irmãos? Nós somos pecadores. Nós não vivemos na prática do pecado. Glória a Deus por isso. Mas nós somos pecadores. Então vamos fazer uma reflexão na nossa vida, irmãos. Precisamos pedir ao Senhor que nos mude naquilo que precisamos mudar. Porque eu creio que o Espírito Santo, ele testificou aí no seu coração, né, o que você precisa melhorar, assim como testificou no meu o que eu preciso melhorar, para mim ser verdadeiramente sal da terra, e que eu possa dar sabor, dar prazer à pessoa que está do meu lado com a presença de Deus, e que as pessoas gostem, amem estar ao meu lado, não para me bajular, não porque a irmã é a tal, não, porque ele está vendo a luz de Cristo em mim. Porque se a luz de Cristo não brilhar em mim, e eu não for sal da terra, eu estou perdendo tempo na igreja. Porque vai acontecer o arrebatamento e eu vou ficar para trás. Então temos que refletir, irmãos, que são pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença. Para o Senhor Jesus, fazem toda a diferença. E nós possamos ter mais amor ao nosso próximo e nos preocuparmos com o nosso próximo, a conduzi-los à presença de Deus. Porque, como já falamos, são muitas pessoas, irmão. Muito. Igual ontem eu estava conversando com meu filho Tiago, ele falou: mãe, tem muita gente sem Jesus. Ele não é pouca não, é muita gente. E é responsabilidade nossa, irmãos. Responsabilidade nossa de pregarmos a palavra de Deus. De nós apresentarmos Jesus para essas pessoas. Aí, depois que nós fizermos isso, é a pessoa e Deus. Mas quando chegar lá, ele não vai ter desculpa. Ah, Senhor, ninguém nunca me falou. Então ele vai se lembrar daquele dia que você abordou ele e você falou: Jesus te ama. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode te salvar. Se você abrir o seu coração e recebê-lo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que Deus nos ajude e que essa palavra possa ter falado ao seu coração. E aquilo que eu não pude expressar, mas que o Espírito Santo possa completar no seu coração. E que possamos fazer uma reflexão, né, na nossa vida, na nossa conduta como servo de Deus, para fazermos o melhor para o Senhor. E para que nós possamos estender a mão àquele que precisa. Porque é assim que é a vontade de Deus. Irmos pregar o seu evangelho a todo mundo, a toda criatura sem exceção. Independente da condição financeira, independente da cor, da raça, da postura da pessoa, mas pregarmos a palavra. Porque uma alma que nós conseguirmos trazer para o Senhor Jesus, essa alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém, irmãos?